pessoal, estamos começando agora a classe do Jardim da Infância. A criança do Jardim da Infância é uma criança cheia de energia. Essa fase, dos 4 aos 6 anos, é uma classe muito gostosa de trabalhar, porque as crianças têm muita criatividade, elas têm energia e elas são extremamente sinceras nessa faixa etária. E isso é muito gostoso para o professor do jardim. Mas antes da gente entrar na parte especificamente da escola sabatina, seria legal nós relembrarmos algumas características da criança dessa faixa etária. Eu já falei que ela é uma criança cheia de energia, mas ela também pode ser muito egocêntrica nessa faixa etária. Ela gosta de ser o centro das atenções. Apesar disso, ela também é empática e ela passa por sentimentos e temores muito intensos. A criança do jardim como tem muita energia, tem dificuldade para ficar muito tempo sentada. Isso é importante para o professor se lembrar. Ela tem dificuldade de concentração em coisas pequenas, em pequenos detalhes. Por isso, a história para ela deve ser curta e sem muitos detalhes. Ela é muito curiosa. Essa é a fase dos porquês. Eles querem saber sobre tudo. E, às vezes, fazem perguntas difíceis sobre a morte, perguntas sobre sexualidade, perguntas sobre religião, que precisam ser respondidas dentro do seu limite de interpretação e de conhecimento. É importante também lembrar que a criança do jardim ainda não compreende totalmente simbolismos ou conceitos abstratos e ela aprende melhor usando todos os seus sentidos, vendo, cheirando, tocando. A criança do jardim gosta de brincar com outras crianças. Ela gosta de fazer amigos, de brincar, de interagir e muitas vezes ela, nessas brincadeiras, aprende a partilhar, a ceder a vez, apesar de ser egocêntrica. A criança do jardim gosta de brincar de faz de conta e nessas brincadeiras de faz de conta ela imita muitas vezes o que os adultos fazem. Com relação à vida espiritual, ao crescimento espiritual, características dessa fase são uma das principais é que a criança do jardim ela crê profundamente em Deus e nos anjos. Ela gosta dos rituais de culto, tanto em casa quanto na igreja. Por isso é importante explorar isso na escola sabatina. A criança do jardim já consegue entender o conceito de certo e errado, de perdão e aceitação de Deus. Ela já consegue entender que ela pecou, Deus a ama, Cristo morreu por ela o aceita e ela é salva em Jesus. Por isso, as orações da criança do jardim são orações muito ricas, tanto com relação a agradecimentos como com pedidos, porque ela confia inteiramente em Deus como um Deus pessoal. E agora vamos pensar na escola sabatina para a criança do jardim. Como deve ser a escola sabatina para ela? Bom, primeira coisa, professor, você deve usar o auxiliar do Jardim da Infância. É muito importante que você use todas as orientações que estão aqui. O auxiliar é extremamente completo, com todas as dicas. O auxiliar traz uma sequência para a escola sabatina. A escola sabatina do jardim deve começar sempre com as boas-vindas, recepcionando as crianças que estão chegando na escola sabatina. Logo depois, o auxiliar traz dicas de atividades preparatórias. Normalmente são dinâmicas, brincadeiras que vão preparar a mente da criança para o estudo da lição. A oração e o louvor é uma parte muito importante da escola sabatina do jardim. E dentro dessa parte, a gente tem a confraternização, a gente tem o momento das visitas, o preparo para a oração, o momento dos aniversariantes, das ofertas, o momento de louvor, o momento das missões. Tudo isso está nessa parte. Agora, sempre trabalhe com todos esses itens com músicas. O auxiliar traz a sugestão de músicas. E onde você vai achar essas músicas? Você pode encontrar nas plataformas de música como Spotify, a Deezer, o YouTube e você também vai encontrar essas músicas nos CDs vendidos pela Casa Publicadora Brasileira. Logo depois de toda essa parte, é importante que você faça uma oração, que pode ser uma oração intercessora pelos pedidos e agradecimentos das crianças, pode ser uma oração já pelo estudo da lição da escola sabatina. E a última parte da escola sabatina é então o estudo da lição, que é a parte mais importante da escola sabatina. Se você tiver um sábado
é especial ou um sábado meio extraordinário aí que o tempo da escola sabatina seja reduzido, corte outras partes, mas a lição é a principal. E sobre a lição a gente vai falar daqui a pouquinho e aí você vai saber um pouco mais a respeito da lição. As lições para o Jardim da Infância, assim como as lições de todas as outras classes do Ministério da Criança, elas sempre são divididas em temáticas importantes. Nesse próximo trimestre, nós vamos estudar 5 lições sobre serviço, 4 lições sobre graça e 4 lições sobre adoração. Em cada lição, nós temos objetivos a serem atingidos com as crianças. Esses objetivos estão descritos no auxiliar para os professores. Sempre esses objetivos são divididos em 3 verbos importantes. A criança deve saber algo, ela deve sentir algo e ela deve responder à lição agindo de alguma maneira. E sempre nós temos, tanto na lição da escola sabatina quanto no auxiliar do professor, descrita a mensagem central daquela lição. Essa mensagem deve ficar gravada na mente da criança. Mas como a gente vai fazer com que a criança atinja esses objetivos com aquela história que ela vai estudar e que ela grave na sua mente a mensagem central? De várias formas interessantes, tornando essa lição algo interessante para a criança e que ela participe. Por isso, o auxiliar para professores do Jardim da Infância traz dicas muito legais sobre o estudo da lição. Ele divide o estudo da lição na escola sabatina em algumas fases. A primeira fase é a fase de vivenciar a lição. Neste momento, a história será contada, mas a história não deve ser contada para o Jardim da Infância com uma professora contando a história lá na frente e as crianças só assistindo. Lembrem-se que a criança do Jardim da Infância gosta de participar da história. Então é importante que ela faça parte ela seja um personagem, ou se existirem vários personagens, várias crianças participem. A gente pode ter roupinhas para vesti-las, elas podem participar falando, falas dos personagens. É muito importante que a criança interaja nesse momento de vivenciar a lição. E sempre no final do momento de vivenciar a lição, existem algumas perguntas no auxiliar para professores que são perguntas para analisarem a lição. Perguntas simples que são feitas para as crianças, onde a gente vai ter um feedback daquilo que elas realmente conseguiram interiorizar. Logo depois vem o estudo da Bíblia e o verso para decorar. É muito importante que o professor da escola sabatina do Jardim da Infância sempre mostre para as crianças que o texto que elas estão estudando está na Bíblia, está na palavra de Deus. É importante que a criança tenha essa consciência que aquele verso que ela vai decorar está na Bíblia. O professor deve abrir a Bíblia, encontrar a passagem bíblica e ler para a criança esse verso para memorizar. E estimular a criança para decorar o verso. Você vai ver daqui a pouquinho algumas dicas que o auxiliar traz para a criança gravar mais facilmente o verso para memorizar. Logo depois a gente tem a aplicação da lição. O que é essa fase da aplicação da lição dentro da escola sabatina? A fase da aplicação da lição é a fase onde a criança vai transformar aquela história que estava lá na Bíblia para os dias dela. Como eu vou fazer com que aquela história que aconteceu lá se transforme real na minha vida? E também tem a parte do compartilhar a lição, que são tarefinhas que as crianças vão fazer para compartilhar o ensinamento estudado na lição da escola sabatina. Agora, eu queria falar um pouquinho com você sobre algumas lições desse trimestre. Eu escolhi aqui para compartilhar com vocês 3 lições básicas do nosso trimestre. Uma sobre serviço, outra sobre graça e outra sobre comunidade. A primeira lição que a gente escolheu foi a lição Agora Vejo. E a gente trouxe aqui algumas dicas, uma dica de cenário para vocês. Então, olha só. Esse aqui seria o cenário do tanque de Siloé, porque a lição ela tem 2 momentos importantes. O momento onde o cego vai até o tanque de Siloé para se lavar e o momento onde ele vai até o templo mostrar-se aos sacerdotes, que era um costume da época. O primeiro cenário foi feito em TNT, esse TNT
pintado já, né, em formato de tijolos. A gente usou EVA para fazer os contornos dele. A gente tem também esse papel mais brilhante para fazer a água do tanque de Siloé com algumas pedras, né, todas feitas também em papel, e a roupa para o cego, que alguma criança pode vestir essa roupa para fazer o cego, né, dramatizar a história do cego. E do outro lado, a gente tem o cenário do templo, que foi feito também em TNT, com fitas de cetim, né? A gente usou aqui caixas para fazer o altar do templo e usamos também o EVA com algumas varetas, né, para fazermos o rolo do templo, e a criança que for encenar, ela vai transitar por esses dois cenários, né? Ela vai fazer a história acontecer nos dois cenários. E uma coisa muito legal, depois que você fez toda essa história, é falar o verso com elas. Eu já falei sobre isso agora há pouco. E a lição, o auxiliar para professores, melhor dito, ele traz sempre em todas as lições do trimestre uma forma legal de você fazer com que a criança decore o verso para memorizar, que é fazendo gestos. Essa primeira lição, por exemplo, o verso é: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A sugestão do auxiliar para professores é assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. São gestos muito simples, mas que fazem com que a criança se lembre deles conforme ele for falando em casa, no carro, e rapidinho ele vai memorizar esse verso. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outra lição agora sobre a graça. Mas antes eu quero dizer para você que esse mesmo cenário que você está vendo aqui pode ser usado para a lição número 5, que é a história do filho da viúva de Naim que Jesus ressuscitou. Jovem, levante-se. Como essa história aconteceu no meio da rua, você pode usar esses cenários simbolizando a rua, né, o tanque de Siloé, que a procissão passou em frente. Você pode usar esse mesmo cenário para contar a história número 5 e fazer um aproveitamento de cenário aí. A lição que nós escolhemos sobre o tema da graça é a lição do filho pródigo, a lição de número 8 do quarto trimestre. O tema dela, o título é O Filho Desobediente. E todos os objetivos e mensagem central estão focados no perdão de Deus. Por isso, o foco principal dessa lição é o trabalho do pai. É o perdão do pai, a aceitação do pai. A criança tem que se sentir aceita por Jesus. Nós trouxemos aqui algumas ideias de cenário para você usar para trabalhar com essa lição. Nós formamos dois ambientes com o nosso cenário. No primeiro ambiente, nós fizemos a casa do pai. A casa do pai foi feita, a estrutura dela, né, parede e portas, foram confeccionados de TNT e EVA. A gente fez também algumas mesas, porque o pai era um homem abonado, né? Ele era um homem rico. Então a gente fez uma mesinha de madeira, a outra mesa foi feita de caixa de papelão, a toalha, que é uma toalha muito chique, foi feita de TNT. A gente tem a roupa do pai, é muito importante a roupa do pai para você encenar essa história com as suas crianças, porque quando o filho volta para casa, o pai coloca a sua própria roupa sobre o filho, então essa roupa é muito importante. A gente colocou algumas almofadas com dourado para dar aquele ar um pouco mais chique na casa do pai, alguns alimentos, alguns foram artificiais, mas você pode usar alimentos naturais se você quiser aí para contar a sua história, e pode usar elementos que você tenha na sua própria casa, né? Bacias, pratos, copos, até copos descartáveis, para você contar a história do filho saindo de casa, né? O momento que o filho pede a herança para o pai. E a gente também trouxe como sugestão o saquinho de dinheiro, um saquinho de moedas, representando a herança que o filho pediu ao pai e foi embora com essa herança. E é lógico que quando o filho vai embora e se distancia da casa do pai, ele começa a gastar o dinheiro. E é importante que as crianças tenham também essa noção de que o filho foi desperdiçando tudo aquilo que o pai tinha dado até ficar sem nada. E ficando sem nada, ele precisou achar um lugar onde ele pudesse comer alguma coisa. E onde ele iria comer?
Então ele foi trabalhar com os porcos. É a parte do segundo cenário. Lá com os porcos, será que o dono dos porcos fazia um almoço gostoso, num prato bonito para ele? Claro que não. Ele comia a comida dos porcos. E a gente descobriu que a alfarroba, ela é produzida, ela nasce, né, em vagens. Lógico que você tem muitas árvores que produzem vagens. Essa não é uma vagem de alfarroba, mas é legal para você contar para as crianças como eram as alfarrobas que a Bíblia fala que o filho pródigo comia, que eram as comidas dos porcos e ele participava dessa comida, que com certeza não era uma comida assim muito boa. Mas a gente tem também nos supermercados, você encontra barrinhas de alfarroba. Essas aqui foram compradas numa rede de supermercados que tem em vários lugares do estado de São Paulo. Você pode encontrar de diversos preços aí, né? E se você quiser, você pode comprar para as crianças experimentarem um pouquinho do sabor do alfarroba. É lógico que essa aqui tem vários outros ingredientes, então provavelmente ela seja bem mais gostosa do que a alfarroba que o filho pródigo comia. E a gente colocou aqui também a roupa do filho pródigo, toda cheia de manchas, de sujeira. A roupa foi feita de TNT e as manchinhas também são de TNT marrom, para mostrar a sujeira que ele ficou de lidar ali com os porcos. Esse cenário dessa lição, ele pode ser usado para várias outras lições do trimestre. Por exemplo, esse cenário, essa parte aqui da casa, pode ser usada para duas lições do serviço. A lição Celebrando a Cura, que é a lição que conta a história da sogra de Pedro. Você pode colocar uma caminha ali, né? Tirar esses outros elementos que representam a casa do filho pródigo. E também pode ser usada para a lição Um Buraco no Telhado, que é a lição de número 3, que conta a história daqueles amigos que levaram o amigo até Jesus para ser curado. Você pode fazer um suporte, né? Onde você vai colocar o amigo feito de papelão, com uma bonequinha, com as cordas, e essas cordas podem vir por cima da casa para que o amigo seja recebido por Jesus ali e seja curado. Esse cenário também pode ser usado para uma das lições da graça, que é a lição Perdida e Achada, que é a lição da dracma. A mulher que guardava as suas moedas, né, a sua herança com todo cuidado, mas ela perdeu a herança. Então, ela foi por toda a casa procurando achar a sua herança, usando uma vassoura, varrendo a casa, e esse cenário pode ser usado nesse contexto também. Esse outro lado do cenário também pode ser usado para outras lições. Ele pode ser usado para a lição da ovelha perdida. Os porquinhos podem ser substituídos por ovelhinhas. Essa ovelhinha foi feita de EVA, né? Então você pode usar também ovelhinhas no lugar para contar a história da ovelha perdida. E uma dica legal também para a história da ovelha perdida, que as crianças amam, é você fazer uma caixa cheia de TNT picado. E aqui no meio desse monte de TNT está a ovelha perdida. E a criança vai encontrar a ovelha perdida ali no meio do monte de TNT. Ou seja, a caixa pode fazer parte do cenário e aí você pode chamar uma criança que vai ser o pastor, né, para encontrar a ovelha perdida ali também. Esse cenário também pode ser usado para outra lição, que é a lição de número 9, que é a lição que fala do grão de mostarda, né? Uma grande árvore que também fala da graça, porque o grão de mostarda era pequenininho, foi crescendo e se transformou numa árvore frondosa. É uma forma aí da gente utilizar o mesmo cenário várias vezes, uma questão de economia, e também a gente pode fazer um reaproveitamento aí. As 4 últimas lições do trimestre são sobre o nascimento de Jesus e todas elas estão relacionadas com o tema da adoração. Os objetivos e a mensagem central de todas elas têm a ver com adorarmos a Deus, adorarmos de várias formas diferentes, louvarmos a Deus. E o cenário que a gente está propondo para você é o cenário da manjedoura, que pode ser usado nas 4 lições. Você vai acrescentando personagens conforme a lição. A primeira das 4 lições é a lição número 10, que fala sobre Belém e nascimento. O título dela é esse, que
você vai usar somente Maria, José, as ovelhinhas e o bebê Jesus. A segunda lição é o Cântico de Natal. Essa lição fala sobre os pastores no campo e quando os anjos vieram para cantar para eles. Você pode substituir, se você não quiser usar esse mesmo cenário de manjedoura, como os pastores estavam no campo, você pode usar aquele cenário que nós usamos para a lição do filho pródigo, aquele cenário que tinha os porquinhos, você pode tirar os porquinhos e usar o cenário de fundo como sendo a noite onde os pastores estavam no campo e viram os anjos que vieram cantar para eles ali. A terceira lição é a lição sobre os pastores encontrando o bebê Jesus. Então, aí a gente volta para esse cenário e a gente acrescenta os pastores ali no momento desta terceira lição. E a última lição são presentes para o bebê Jesus, que aí a gente acrescenta os magos e os presentes dos reis magos. A gente deu aqui para você algumas dicas das lições do quarto trimestre de 2020. Eu espero que você aproveite bastante essas dicas e que elas possam ser úteis para você. Mas nunca se esqueça, professor, você tem um auxiliar recheado de dicas. Nos momentos que a gente teve aqui, a gente não pode falar de todas as dicas, mas use o auxiliar. Lá você vai encontrar tudo muito mastigadinho, tudo muito bem preparado, com dicas de coisas que você pode usar da sua casa. Pode ser que a sua igreja já esteja voltando no quarto trimestre e você já esteja participando de escolas sabatinas presenciais. Mas e se você não estiver participando de escolas sabatinas presenciais? Nós não sabemos como estaremos, no quarto trimestre nesse momento de pandemia. Se a sua igreja não estiver voltando, você pode montar esses cenários na sua casa mesmo. E você pode filmar com o seu próprio celular e mandar para suas crianças para que elas também participem da escola sabatina, mesmo estando em casa. Um abraço para vocês.